O estudo de hoje, então, o Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade. No item número 8, resumo teórico do móvel das ações humanas, né, que é uma abordagem que nós começamos, algumas reflexões de Kardec a respeito do livre-arbítrio e da fatalidade, a gente termina no nosso estudo de hoje. Eu vou passar rapidinho aqui para a Marcele, que levantou as mãos, ou levantou a mãozinha aqui, daqui a pouco a gente volta então para darmos continuidade. Com você então, Marcele, passando para você. Vamos lá, isso aí mesmo, filhinha. Muito bem, então a gente, como eu disse, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo do tema que iniciamos na semana passada. Lembrando, né, que na última quinta-feira foi feriado, a gente acabou não fazendo estudo, né, então foi só na outra terça-feira, então já faz bastante tempo que nós vimos aqui esse tema, né. Eu queria só começar a fazer aqui um comentário. É interessante quando a gente vai observando o comportamento das pessoas com relação a essa vivência espiritual de cada um. Ontem eu assisti aquele Globo Repórter que passou na última sexta-feira, falando sobre uma tribo indígena que vive no noroeste de Mato Grosso, uma tribo que sempre teve muito pouco contato, né, com a sociedade organizada da forma como nós estamos acostumados, e ali o programa se focou, né, especialmente nos rituais espirituais, né, de cura, de homenagens, a forma como eles lidam com os espíritos inferiores, né, ou com os maus espíritos dentro da visão deles, e de repente a gente começa a evoluir nesse nosso entendimento de quem nós somos, do que é o mundo espiritual e tudo mais. E nós vemos aí, né, como nós vivíamos naquele passado tão primitivo da nossa história, da nossa existência, os cultos, a forma tão primitiva, a forma tão infantil ainda que nós lidamos nessas relações, né? Então eu assisti ontem especialmente por ser um programa voltado para esses rituais religiosos daquela tribo, e tanto como aquela tribo, outras tantas por aí afora, né, aqui nas Américas, na África, algumas sociedades menos desenvolvidas também na Ásia, e até mesmo na Europa, né, alguns rituais que são praticados, a gente vê a diversidade, a diversidade da linguagem que nós utilizamos para nos conectarmos com o mundo espiritual. Allan Kardec, através da doutrina espírita, trouxe para nós uma nova forma de nos relacionarmos com o mundo espiritual, muito diferente do que até então era praticada, né, muito diferente daquilo que os rituais, que os dogmas estabeleceram para nós através das religiões tradicionais. E aí eu fico imaginando, né, porque eu li aquilo, eu assisti esse programa, depois eu fiquei pensando nos nossos estudos, e inevitavelmente eu fiquei imaginando, né, a dificuldade que Allan Kardec enfrentou naquela época de trazer uma nova forma de vivermos a nossa espiritualidade, né? A dificuldade que foi mostrar que um ritual não tem o mesmo efeito, mostrar que palavras são simplesmente ideias que nós transmitimos, mas que interiormente, né, como o Décio lembrou na nossa prece inicial, observar essa essência que é guardada dentro de nós é algo que só vai sendo aflorada com o passar do tempo. Não adianta a gente querer saltar etapas. Então eles estão ali cultuando, né, fazendo aquele ritual de pesca, de preparar comida, de oferecer as oferendas para os espíritos inferiores, porque eles acreditavam que as doenças que eles viviam, não importa que doença fosse, era uma resposta do mundo espiritual pela insatisfação que eles tinham no comportamento dos índios, né? Então eles tinham que fazer aquele ritual espiritual para poder purificar a aldeia. E aí a gente vê, é o momento deles, é a forma como eles se relacionam, eles no estágio evolutivo em que eles se encontram também, né? E eu fico imaginando os tipos de espíritos que eles se encontram. Tem uma música muito interessante que foi criada por um grupo espírita, eu me esqueci agora o nome do grupo, mas ele faz uma homenagem às entidades espirituais indígenas, né? Então ele cita alguns, como Araribóia, como Pena Branca, como Flecha Dourada. São nomes que são dados a esses índios, naturalmente, né, que dentro da linguagem dos próprios indígenas,
e a quantidade de seres espirituais que estão ali protegendo essas pequenas sociedades que estão se desenvolvendo. Né? Então é muito interessante a gente fazer uma avaliação antropológica da evolução do homem dentro da sua própria história, fazer uma avaliação espiritual do seu estágio evolutivo, do seu relacionamento com o mundo espiritual, a força da mediunidade, porque muitos daqueles que estavam ali, o pajé, por exemplo, a pagelança que era feita para buscar cura para uma garota que estava sofrendo, ela também ali é o tom da mediunidade. Né? Então eu fiquei muito atento a essa questão, para pensar assim, a mediunidade ou mediunismo, né? Exercido da forma mais primitiva por seres que intuitivamente se relacionam com os espíritos. Eu achei muito bacana isso daí, queria passar para vocês. Né? O Braz lembrou lá em cima, a minha família ainda traz, ainda cultua um catolicismo com resquícios do latim até hoje. Né? Cada um ali se relacionando, né, Braz? A gente começa a observar. A Jane lembrou aqui, muito interessante, o documentário, fiquei impressionado com o respeito que eles tinham pelos maus espíritos. Né? Valeu a pena assistir, né, Jane? Quem não assistiu ainda, dá uma chegadinha lá no g1.com, procura ali o link do Globo Repórter lá no final e assistam, né, porque sempre fica ali disponível online, essa edição que fala sobre essa relação dos índios. Muito bacana, vale a pena vocês assistirem, porque é para nós um estudo muito interessante. Como material de estudo, nós estamos estudando doutrina espírita, estamos estudando mediunidade, e de repente a gente vê uma tribo indígena exercendo todos esses conceitos da forma mais simples possível. Enquanto que a gente fica imaginando que nas catedrais, nos papados, nas missas, nos cultos, e de repente eles estão ali no meio da aldeia, fazendo um cerimonial religioso, cultuando os espíritos, os bons espíritos e os maus espíritos também. Muito interessante. A Beth colocou também, interessante que eles fazem seus rituais, mas permitem que os médicos olhem também para o doente, né? Uma abertura, né? Um detalhe interessante, né, Beth, porque no passado os índios, quando um branco tocava numa criança, por exemplo, para tentar ajudá-la na cura, essa criança era abandonada, porque ela era praticamente amaldiçoada. E se por acaso a tribo aceitasse essa intervenção, os maus espíritos provocariam ali uma epidemia, né, uma destruição total daquela sociedade. Hoje ele já tem uma flexibilidade maior. Achei muito interessante. O Nando colocou, né, será que são selecionados espíritos intelectualmente inferiores para encarnar nessas aldeias, para manter aquele estado de evolução? Né, exemplo, né, se encarnar um muito intelectual ensinaria a fazer rede de fibras, né, e não com aquela madeira arcaica. Interessante lembrar, nesse sentido, Nando, que tudo vem no momento certo. Nós fizemos um estudo aqui no nosso trabalho, se eu não me engano foi até no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou assim sobre os instrutores que são enviados para determinadas sociedades. Né? E aí então os espíritos disseram que o instrutor é enviado para uma sociedade de acordo com a capacidade de entendimento daquele grupo. Ou seja, se você por acaso vai ensinar uma tribo determinados conceitos, você não vai investir um espírito com alto grau evolutivo, com alta filosofia, para poder ensinar aquilo que é básico. Então seria mais ou menos se você enviar um professor de filosofia para ensinar uma criança a aprender a alfabetização. Então você manda um professor especializado em alfabetização, não desmerecendo a sua capacidade, mas ele é especialista naquilo, enquanto que, para aquelas turmas que são mais evoluídas, mandam professores que são também, da mesma forma, evoluídos, né, com maior conhecimento, com maior profundidade e tudo mais. Né? Então a gente vê assim que no mundo espiritual é a mesma coisa, né, nessas sociedades também é a mesma coisa. Os espíritos encarnam pela afinidade. E há aqueles que têm um conhecimento do mundo espiritual, um conhecimento profundo do mundo espiritual, mas que sabe falar na linguagem daquela sociedade sem interferir na sua evolução. Eles não dão saltos, né? A Jane lembra aqui que difere da moral, né? No caso da moral, esses espíritos trazem, sem dúvida nenhuma, um grande desenvolvimento, né? Mas intelectualmente eles estão ali preocupados com aquele estágio evolutivo. Você não pode interferir na evolução deles, porque as descobertas devem ser deles. Assim como, por exemplo, que na nossa sociedade que a gente se acha ao máximo, né? A gente se acha os mais evoluídos, a gente se acha os mais desenvolvidos, e os espíritos que estão aqui são espíritos medianos, que têm um conhecimento um pouquinho melhor do que o nosso. Eles não mandam aqueles grandes espíritos, aquelas grandes potências até aqui. Nós tivemos alguns que vieram dar algum impulso,
vieram coordenar, como por exemplo como Jesus, que veio aqui exclusivamente para fazer a evolução do planeta, né? Mas você não tem assim com frequência essas entidades, porque não adianta, seria desperdício. Nós estamos ainda desenvolvendo conceitos, valores morais básicos. Não adianta a gente querer ter grandes espíritos aqui exigindo grandes condutas da nossa parte se a gente não tem condições para isso ainda, né? Então tudo assim no seu devido estágio. Não adianta a gente querer ir além disso tudo, né? Deixa eu ver aqui, a Jane colocou, né, hoje no nosso estágio vemos humanos abusando de espíritos inferiores, né? Isso eu não percebi nessa tribo, né? A malícia começa a se desenvolver, né, Jane? Com o passar do tempo a malícia começa a crescer, os interesses, o egoísmo, né? Então quando a gente vê uma sociedade como aquela, a gente fala assim, né? Poxa, como eles são puros, né? Eles são puros, mas ao mesmo tempo carentes de um desenvolvimento maior, né? Necessitados, por exemplo, de valores diferentes daqueles que eles estão cultuando. Intelectualmente eles precisam também desenvolver, eles precisam criar anticorpos diante daqueles valores inferiores que nós ainda alimentamos, né? Então tudo vem assim gradativamente, e quanto tempo eles vão demorar para poder alcançar um grau maior que aquilo, a gente já não sabe. Isso depende do desenvolvimento do próprio grupo, né? Mas é muito interessante a gente observar tudo isso. Vale a pena, assim, quando vocês se depararem com documentários, com reportagens que falam sobre isso, deem uma observada, porque ali é um material de estudo muito profundo para todos nós, né? Se a gente pudesse fazer parte de um ritual como aquele, por exemplo, e olhar com o conhecimento que a gente tem hoje, intelectualmente a gente tem ali, digamos que nós temos ali um valor maior do que o deles, mas em termos de prática, de sinceridade, de pureza na relação, eles certamente demonstram um relacionamento muito maior, né? Isso é bem interessante. A gente pode até ver, né, nas reuniões mediúnicas, por exemplo, o médium vai para a reunião mediúnica, mas ele se preocupa com os seus problemas do dia a dia, ele deixa interferências pessoais afetarem o seu trabalho, né, dentro da instituição e tudo mais, enquanto que ali, né, naquele documentário que a gente pode perceber, é que eles se dedicam, por exemplo, o mês inteiro àquilo tudo. Eles passam o mês se preparando para aquele momento. Enquanto que nós fazemos as coisas assim rapidinho, né, de uma forma muito simples. Eu vou lá porque, sabe, eu tenho que correr porque 8 horas eu tenho que estar no centro e coisa e tal. Não, eles têm uma dedicação exclusiva àquele momento. Então para nós pode parecer primitiva, mas a sinceridade com que eles estão ali investidos naquele trabalho vai muito além do que aquilo que nós podemos realizar. Então eu só queria comentar com vocês ali porque eu achei bem interessante a forma como eles se relacionam, né, e que aquilo para nós é uma grande lição, um material de estudo muito profundo. Mas muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, nós paramos aqui então no resumo teórico do móvel das ações humanas, né? Um móvel das ações humanas nada mais é do que a sua liberdade de ação. Nós falamos aqui um pouquinho sobre o livre-arbítrio, lembrando sempre, né, que a doutrina nos traz uma visão de que a nossa liberdade de ação diz respeito às nossas condutas morais, sendo que as fatalidades, aquilo que já vem previamente determinado, diz respeito às consequências das escolhas que nós fazemos, né, no nosso planejamento reencarnatório. Então aqui, só para a gente ter aqui uma noção, a fatalidade, por exemplo, como vulgarmente é conhecida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância, né? Então, como é vulgarmente conhecida. Mas o que Kardec traz para nós, está aqui, a fatalidade não é, entretanto, uma palavra vã. Ela existe no tocante à posição do homem na Terra e às funções que nela desempenha, como consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu. Depois aqui embaixo, a fatalidade está, portanto, nos acontecimentos que se apresentam ao homem como consequência da escolha da existência feita pelo espírito, mas não pode estar no resultado desses acontecimentos, pois pode depender do homem modificar o curso das coisas pela sua prudência e jamais se encontra nos atos da vida moral. Então, na verdade, quando nós falamos sobre programação reencarnatória, né, nós fazemos ali a opção, né, pelo grupo familiar onde nós nos encontraremos, fazemos uma opção pelo tipo de vida que nós levaremos, pelas situações que vão ser apresentadas para nós
como provas, como expiações, como missões. Então o cenário é apresentado, seria assim: a porta se abre e nós decidimos se vamos entrar, como vamos entrar, e estando lá dentro, como nós vamos resolver as coisas. Então não está fatal, por exemplo, não é fatalidade, como nós colocamos. A fatalidade ela não se encontra no nosso comportamento. Nós somos expostos a determinada situação e eu posso decidir então de um crime, como nós colocamos, que é a situação mais extrema, né? Nós colocamos assim: você é exposto diante de uma situação em que você vai ou não cometer um crime. De um modo simples, as pessoas dizem, né, ele veio aqui para cometer aquele crime. Sendo que nós sabemos que diante da situação nós fazemos a opção se eu dou continuidade àquele evento, se eu participo dele ou não. Para nós aqui então entrando no nosso tema novo. Segundo a doutrina comum, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos. Esses procederiam, seja da sua organização física, pela qual ele não seria responsável, seja da sua própria natureza, na qual pode procurar uma escusa, uma desculpa, para si mesmo, dizendo que não é culpa sua haver sido feito assim. O que significa isso? Normalmente as pessoas têm uma tendência a dizerem que agem dessa ou daquela forma porque simplesmente nasceram assim. É uma visão bastante conformista, é uma visão bastante confortável, né, que não exige muito de nós, afinal de contas nós nascemos assim, fazer o quê? Paciência, né? Nós nascemos com determinadas tendências a vícios, com tendências a comportamentos, com tendências a um temperamento, né? Então, quer dizer, a gente sempre usa aquela desculpa que não, eu nasci assim, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu nasci desse jeito. Então, se por acaso gritar com você, não se preocupa, porque é assim mesmo, é o meu gênio, eu sou uma pessoa de gênio difícil. Então, embora isso seja uma realidade, nós tenhamos essas características da nossa personalidade, os comportamentos que nós temos decorrentes desse tipo de temperamento trazem consequências, e nós somos responsáveis por essas consequências. Eu não posso dizer simplesmente assim que eu agi dessa forma porque a minha personalidade é assim. Eu agi dessa forma porque eu quis. Porque eu tinha a opção de não responder daquela forma, eu tinha a opção de não agir daquela forma, eu tinha a opção de não gritar com as pessoas, de não dizer aqueles desaforos, de não provocar aquelas ofensas e tudo mais. Então, a minha tendência, por ser uma pessoa muito agressiva, ela não significa necessariamente que seja uma desculpa para as consequências desse meu temperamento. E normalmente as pessoas agem assim. Muitas vezes dizem que fala sobre os hábitos alimentares, sobre os hábitos com substâncias, né, com tabagismo, com alcoolismo, com drogas ilícitas e tudo mais. Então as pessoas agem dessa forma e dizem assim: mas eu sou doente, eu tenho essa dependência, meu corpo pede isso. Hoje a medicina começa já a evoluir, fazendo um trabalho, né, não apenas estudando o organismo do indivíduo, estudando também as suas características psicológicas e agora também entrando na questão espiritual. Porque até então dizia assim, ele é doente porque o corpo dele está viciado. E aí então ele tem que tomar remédio para deixar de ser alcoólatra. Hoje a medicina já começa a analisar o psiquismo do indivíduo e percebe que ele necessita daquelas sensações. Mas ainda assim se depara com um grande enigma. A pergunta é: quando tudo começou? Por que as coisas começaram a ficar dessa forma? O indivíduo que tem o hábito alimentar desregrado se alimenta de uma forma desregrada, sofrendo de obesidade, sofrendo de distúrbios alimentares, né, como diabetes, como problemas digestivos, problemas hormonais e tudo mais, uma série de problemas que acaba enfrentando, e fala assim: mas infelizmente o meu corpo é assim, eu tenho que comer, eu tenho que fazer cirurgias, eu tenho que tomar medicações e tudo mais. E se esquece, na verdade, que essa compulsão se encontra no indivíduo e não no seu organismo. Por isso muitas vezes diz assim que ele se comporta daquela forma porque ele tem essa fraqueza. Ele como organismo, não ele como indivíduo. Aqui embaixo coloca para nós: a doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E ao lhe dizer que se pratica o mal, cede a uma sugestão má, que lhe vem de fora,
deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. É muito interessante isso daqui, porque nós vemos muitas pessoas que passam por dependências das mais diversas, né, dependências que são bastante nocivas, né, como drogas, alcoolismo, tabagismo, alimentação, compulsão sexual, são das mais diversas, dos mais diversos distúrbios, né, que acabam gerando consequências orgânicas e, consequentemente, a autodestruição gradativa do próprio indivíduo. E aí, então, o que acontece? Quando o indivíduo fala assim, ele vai ao médico, o médico diz, olha, você precisa parar de usar essa substância, ou você precisa parar de se comportar desse jeito. Aí ele vai dizer assim, mas doutor, é tão difícil, eu não consigo. É mais forte do que eu. Às vezes eu estou ali numa situação, me dá aquela vontade porque eu vejo alguma coisa, porque eu sinto o cheiro de alguma coisa, porque o meu paladar fica aguçado, e eu tenho vontade, eu não consigo resistir. Aí nessa situação, pois é, um comportamento como esse, né, Vinícius, que é normalmente, né, se você não, nada muda se você não mudar. Mas a gente lembra sempre que, normalmente, os médicos, quando dão essa orientação, é natural visando a saúde, né, a saúde do indivíduo. Você fala, você precisa mudar esse seu comportamento. Mas somente quem vivencia a situação sabe exatamente o limite de suas forças. E nós ainda estamos vivendo uma situação, nós estamos vivendo uma fase da nossa evolução em que essas convicções não estão devidamente estabelecidas. Tanto é assim que o indivíduo já entrou na viciação. Quando a gente fala assim, é fácil sair, se fosse fácil ele não teria entrado. A gente começa por esse princípio. E aí ele fica durante muito tempo, o seu organismo, sem dúvida nenhuma, acaba se tornando dependente daquela substância. Então a gente tem ali dois agravantes. Primeiro, a sua própria tendência moral a se deixar levar por essas sensações. Depois, o seu organismo que se adapta àquelas substâncias, que de fato também causam dependência. Então nós temos ali uma soma, sem falar nas influências exteriores, né? Como se não bastassem essas duas, né? Como se não bastasse o próprio indivíduo dele enfrentar essas dificuldades. Então ele sofre também as influências exteriores, seja do mundo que ele vive, seja das relações espirituais que são estabelecidas com esse comportamento. Então nós temos ali hoje, vendo que nós travamos uma luta incessante, nós travamos uma luta muito grande para podermos nos desprender dessas tendências. Porque elas são durante muito tempo, elas se desenvolvem durante muito tempo. Né? E quando se fala durante muito tempo, a gente não fala assim que você começou aos 18 anos e hoje você está com 40 passando esse problema desses últimos 22 anos. Nós falamos de tendências que muitas vezes o indivíduo traz de encarnações e mais encarnações. E dessas tantas e tantas e tantas encarnações, ele vem alimentando, ele vem dando continuidade. E hoje, ele chegou no nível que ele sofre as consequências dolorosas de tudo isso, tem maior esclarecimento também, para que ele possa entender a sua patologia, que ele possa também compreender aquilo que ele vivencia. Mas não necessariamente ele tem, por exemplo, uma filosofia de vida que o tire dessa condição. Porque dá a impressão assim que basta você, por exemplo, você começa a frequentar uma igreja, você começa a frequentar um centro espírita, um templo, seja lá o que você faça, já significa que você já tem todo o esclarecimento necessário, já tem toda a força de vontade, a força de vontade suficiente para que você possa se libertar. Mas a gente sabe que não é assim. As fraquezas do homem ainda, as fraquezas humanas, as fraquezas do espírito ainda são muito mais fortes do que a sua vontade de crescer. Isso pela necessidade que ele tem ainda de vivenciar essas sensações no mundo físico. Quando nós começamos a nos espiritualizar, não significa que, estando espiritualizado, a gente de imediato se liberta de todas as dependências. Mas estando espiritualizado, o indivíduo é munido com uma força de vontade maior para poder se libertar. Porque aí então ele tem convicção que aquilo, essa continuidade da vida no mundo espiritual é real. Não é simplesmente uma fé, uma crença que passaram para ele, dizendo assim, olha, tenha fé em Jesus que tudo vai dar certo. Tá, ele pode ter fé em Jesus, ele pode ter fé no mundo espiritual, ele pode ter fé em qualquer coisa, que isso pode ajudar, mas isso não significa necessariamente convicção. Muitas pessoas deixam o hábito de determinados vícios simplesmente porque ele se depara com uma situação complicada. Muitos fumantes, por exemplo, deixaram de fumar porque eles chegaram num hospital
com um problema respiratório, conversaram com o médico mostrou ali os seus exames e mostrou para ele, olha, se você não parar, você vai desenvolver um câncer no seu pulmão, você vai morrer. Nesse momento a pessoa sai do consultório, joga todos os maços de cigarro que ele tem fora e a partir dele ele não fuma mais. Eu conheço pessoas que viveram isso. A minha mãe, por exemplo, fumante durante muito tempo, começou a desenvolver um enfisema pulmonar, passou no médico, o médico falou, se a senhora não parar, a senhora vai piorar isso daqui. No dia seguinte ela já não aconteceu, faz 5 anos que isso acabou. Simplesmente porque ela se deparou com uma situação que dizia o seguinte, ou você vem por esse caminho, ou você vai por outro, você que escolhe. Essas situações que são chave para todos nós, é o que nos dá realmente motivação para mudarmos esse comportamento. E com relação ao mundo espiritual, como nós não temos esse esclarecimento, digamos assim, pleno, de você olhar o mundo espiritual, de você ver a sua vida futura, de você ver a sua vida passada, a gente infelizmente toma decisões motivadas por pequenos impulsos que acontecem à nossa volta. Não são aquelas convicções de dizer com toda aquela certeza, eu tenho certeza que é assim, então eu não quero mais. Só que se torna para nós ainda um grande desafio, não há dúvida nenhuma. Né? A lei colocou lá em cima, muitas vezes eles acham o máximo, não querem sair mesmo vendo a sua vida, indo por água abaixo, porque falta convicção. Olha, é exatamente o que eu estou comentando com vocês. Esses desculpismos que nós fazemos, essas tendências que nós temos hoje, é assim, olha, eu sei que no mundo espiritual vai ser assim, mas lá eu resolvo, não tem problema. Eu sei que é difícil, eu sei que é problemático, mas eu ainda prefiro isso, eu ainda acho melhor isso tudo. Então a gente fica postergando um determinado tipo de comportamento porque a gente não tem certeza. Porque se você se deparar com um sofrimento real, você vai olhar para trás e vai dizer assim, meu Deus do céu, por que eu não mudei isso antes? Quantos e quantos espíritos chegam no mundo espiritual passando por essa fase de abstinência dos vícios que alimentaram quando estavam encarnados e se arrependem profundamente e pedem muitas vezes, olha, na próxima encarnação eu quero nascer com um distúrbio nesse ou naquele órgão para que eu não volte a cometer esse mesmo crime que eu cometi contra mim mesmo. Então eles fazem opção pedindo bloqueios para o seu comportamento porque eles sabem que moralmente ainda são fracos. Então eles são tomados pelo arrependimento, são tomados pela culpa, são tomados pelo sofrimento e pedem bloqueios para não caírem de novo no mesmo abismo que se lançaram. Por isso que muitas vezes as provas, as expiações que nós vivenciamos, né, bloqueia, Silvia, não é que ajuda, é que bloqueia. Se eu, por exemplo, nasço com enfisema pulmonar, eu já nasço predestinado a não ser um fumante. E eu posso passar por nervosismo, eu posso passar por irritações, eu posso passar por isso, mas eu não adianta. Imagina, por exemplo, que eu tenho distúrbio alimentar, desencarnei por causa de um distúrbio alimentar. Chega no mundo espiritual e fala, olha, eu quero uma diabetes da pior que você tiver. Como se a gente fosse numa prateleira e falava assim, qual é a pior que você tem? Me dá essa. Eu nasço com uma diabetes desde pequeno, que desde o início eu tenho aqueles problemas hormonais, eu tenho aqueles distúrbios e tudo mais. Você é impedido de comer. Limitações físicas muitas vezes é assim. Olha, tenho comportamentos dessa natureza, me impeça de fazer isso de novo. Aí eu começo a me controlar, eu começo a dosar, começo a diminuir esse tipo de comportamento, e daqui 2, 3 encarnações eu posso assim, olha, eu posso agora nascer com um corpo saudável, que eu não tenho mais problemas com essas substâncias. Mas quando a gente fala sobre esse tipo de situação, a gente fala durante séculos. Pessoas que vivem 2, 3 séculos lutando contra essas tendências. É algo extremamente difícil para nós. Não é tão simples assim. O indivíduo que é alcoólatra, por exemplo, desencarnou do alcoolismo, ele fala assim, eu quero nascer com uma cirrose hepática, com uma hepatite da pior espécie, que se eu sentir o cheiro do álcool, eu entro em coma. Aí ele nasce desde criança com problema hepático, passa toda a sua vida com sofrimentos e tudo mais, para não chegar perto daquela substância. E é uma forma dele bloquear aquele tipo de comportamento, já que moralmente ele ainda não tem força para poder se sustentar. Então a gente começa a encontrar recursos para poder limitar as nossas ações, que é uma forma que a gente tem de vencer essas tendências negativas. Mas isso muitas vezes vem por merecimento. Porque tem indivíduos que mesmo pedindo uma patologia para bloquear esse comportamento, ele não recebe. Porque vai dizer assim, não, você vai nascer saudável e você vai ter que se virar.
Você vai ter que se virar para poder segurar isso tudo. A gente vai dizer, mas eu vou cair de novo. O problema é seu. Foi você que escolheu esse tipo de situação. Então cada um vai escolhendo os recursos de acordo com as suas possibilidades e com o seu merecimento também. Então a gente vê que o livre-arbítrio para nós, ele é muito interessante. Você tem liberdade de escolher. Só que qual é a força que você tem para poder assumir as consequências daquela escolha? É isso que nós ainda não compreendemos. É muito fácil para nós. Você pode escolher, basta você decidir que você deixa. Se fosse tão simples assim, o mundo não teria problema. Como a gente vê que o mundo está cheio de problemas, significa que essa nossa liberdade, embora nós a tenhamos, é algo que nós ainda não sabemos lidar. Daí que muitas vezes a gente pede bloqueios para poder facilitar as nossas escolhas. Por nós mesmos, limitamos as nossas escolhas. A Lê colocou lá em cima para nós, né, passei por isso pessoalmente, né, mas nada o fez mudar, né, se libertar, porque para ele essas fraquezas são a liberdade, né, a família já adoeceu, a filha perdeu a mãe e não está com ele, né, eu tive que me afastar, né, e é exatamente isso que você disse, né, ele diz que acredita que em Deus tem fé, mas não tem convicção, né, não percebe o mal que faz a si e aos próximos, né, muito triste e pesado. São consequências que a gente vai fazendo, né, por isso que eu falei para vocês que uma das grandes dificuldades que nós temos no mundo espiritual, ao retornarmos para o mundo espiritual, é a gente dar uma olhadinha depois para a nossa vida e o que fez a gente desencarnar, se o nosso comportamento, por acaso, provocou algum sofrimento nas pessoas, se nós causamos problemas nas nossas vidas pelas nossas escolhas. Muita gente cai de joelho e começa a chorar e dizer, eu não acredito que eu fui tão fraco. Eu não acredito que eu fui tão irresponsável, tão inconsequente. E aí então vem aquele trabalho psicológico para poder aliviar as nossas consciências, porque é o que resta fazer. Muitos de nós chegamos lá lamentando, sofrendo, agonizando por dores morais, pelo fato da gente não ter tido responsabilidade para lidarmos com essas situações. É isso que a doutrina vem trazer para nós hoje. Ela não vem falar de milagres, ela não vem falar de fé, ela vem falar de responsabilidade. E quando nós nos deparamos com essas responsabilidades, causa e efeito, as consequências das nossas ações, o assumir as consequências dessas ações, né, essa fichinha que a gente vai preenchendo, né, Bas? Então tudo isso para nós é fundamental hoje para vivermos uma vida mais moderada, uma vida mais controlada, nos nossos relacionamentos e no nosso comportamento diante das situações que nós vivenciamos. Isso é fundamental, né? A Vaninha lembrou lá em cima, a sogra do meu filho fuma compulsivamente, não sente vontade nem de diminuir. Ela simplesmente não deseja parar. E aí são pessoas que sentem esse prazer. Eu já comentei com vocês uma vez, um caso do tabagismo, que uma vez teve um aumento de preços dos cigarros aqui no Brasil, e o repórter falou, esse é um dos poucos prazeres do brasileiro. E naquela época, né, os repórteres, os atores poderiam fumar naturalmente, que isso não provocava nenhum tipo de problema. Hoje nós temos leis que impedem que isso aconteça, né? Já é proibido isso nas novelas, nas propagandas e tudo mais aqui no Brasil, nos eventos esportivos e coisa e tal. Mas as pessoas gostam. Só que as pessoas gostam porque elas querem vivenciar esse momento. E se você disser para elas assim, mas escuta, você não está preocupada que depois que você desencarnar, ou você morrer, né, na linguagem que as pessoas entendem, você não está preocupado o que vai acontecer com você depois que você morrer? Ah, depois que morrer, morreu. Nós estamos falando de um planeta com mais de 7 bilhões de pessoas, e nesses 7 bilhões de pessoas, nós temos ali 5% que tem alguma noção do que é o mundo espiritual. Porque embora 90% das pessoas do planeta tenham algum tipo de religião, apenas 5% têm compreensão do que é o mundo espiritual. Porque essas religiões, na verdade, elas são dogmáticas, elas são superficiais, elas são protocolares no sentido de que você tem que ter uma religião para fazer parte da sociedade. Então, quer dizer, nós vivenciamos situações dessa natureza, mas poucas pessoas são aquelas que olham para o mundo espiritual e falam assim, eu entendo que eu sou um espírito, eu entendo que é o mundo espiritual. Independente de qual religião seja, inclusive espíritas. Muitos espíritas frequentam a igreja, frequentam o centro espírita buscando salvação. Não busca estudo, não busca compreensão. Então não pensamos que nós somos os eleitos, não. Eleitos são aqueles que se transformam espiritualmente. E aí então eles terão liberdade para agir da forma como lhes convém.
E para ontem de preferência, né? Então por isso a gente vê assim, a gravidade da situação que a gente vive hoje, né? A Rô colocou em cima, beijo Rô, saudades, né? Olha só a misericórdia do nosso Pai Maior, né? Por isso que viemos com uma configuração que irá nos facilitar, né? Nem que seja um pouquinho, né? Na atual existência, aquilo que a gente falava dos bloqueios, né? Das experiências que a gente vai vivenciando, visando o nosso aprendizado. Então algumas vezes a gente vê assim, né? Aquilo que a gente vê hoje no mundo, uma criança que nasce com uma doença congênita, o indivíduo que passa por uma doença grave durante a sua existência, um infarto, um aneurisma, desenvolve uma diabetes, desenvolve um câncer, a gente olha e fala, coitadinho dele. Muitas vezes, esse tipo de experiência que ele está vivenciando é aquilo que vai impedi-lo dele desabar do abismo que ele já está na beirada. São esses bloqueios que nós recebemos no mundo espiritual como graça, como presente, porque nós tivemos ali algum merecimento, para podermos ali despertar a nossa consciência para determinado tipo de mudança necessária para todos nós. Fundamental. Então o sofrimento que a gente vê hoje, o que é o sofrimento para nós? É aquilo que impede a nossa satisfação, a busca do prazer. Ah, mas eu estou doente, eu não consigo nem fazer aquilo que eu gostava de fazer. Eu tenho um tio, por exemplo, né, eu posso dizer para vocês, ele está com quase 80 anos agora, que ele vai ter que começar a usar obrigatoriamente o balão de oxigênio por ter sido um fumante compulsivo. E o médico disse, o senhor precisa para diminuir a quantidade de cigarros, já que o senhor não consegue deixar. Ele não para. Ele não está preocupado em usar o balão de oxigênio, ele não está preocupado em parar de usar. Simplesmente porque ele vai dizer assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Ah, mas é para a sua saúde. Para as pessoas do mundo de modo geral, isso é muito pouco. Você dizer para ela, você precisa mudar esse comportamento para você ter uma vida saudável, ele fala, saudável? Mas a vida é tão curta. A vida é tão... Sabe, a vida passa tão rápido, se você não desfrutar dos prazeres, você vai viver do quê? São esses argumentos que nós vamos observando, que as pessoas hoje alimentam com toda a naturalidade. A sociedade hoje busca isso tudo, né? Ali colocou para nós ali também, né? Alcoólatra é pouco, né? Ele usa de tudo, né? Utiliza o seu trabalho, advogado, para camuflar as suas idas aos escritórios, né? Pois é, né? Mas ainda assim consegue fazer um teatro para quem está à volta, né? Continua apenas nos próximos, e parece que essa manipulação da compaixão alheia lhe dá certo prazer. Assim funciona. Infelizmente as coisas vão mudando. Mas nada como a experiência da vida. A vida, a gente lembra sempre que Deus é muito paciente. Aliás, Deus é a própria paciência, né? Quando eu falo para vocês assim, a gente fala aqui, Deus ama os seus filhos, né? Deus não ama seus filhos, Deus é o próprio amor. Então ele não escolhe quem vai amar e nem a intensidade em que ele ama. Ele simplesmente é o próprio amor. Deus é a sabedoria, Deus é a paciência, Deus é todas as virtudes. Então quando a gente pensa assim que Deus é a própria paciência, ele não tem pressa. Não tem pressa em fazer com que as pessoas rapidamente se transformem naquilo que elas podem se transformar. A própria vida vai ensinando, a própria vida vai mostrando. Se você resistir, a vida vai te arrastar. Vocês conhecem a minha clássica frase, né, que eu adoro essa frase. Sêneca, que era um mentor intelectual e moral de Nero, do imperador, ele disse isso, né? A vida conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. E esse arrastamento é um arrastamento doloroso. E nós podemos viver a nossa vida de um modo diferente, com os nossos vícios, com os nossos comportamentos, nas nossas relações sociais, nas nossas relações familiares, fazendo com que as coisas sejam mais fáceis entre nós e os nossos entes, as pessoas que estão próximas. A gente sempre arruma um jeito de complicar as coisas. Só que essa complicação tem o seu preço. Infelizmente a gente se esquece disso. Vamos em frente. Só a Rô colocou para nós que nem ele, às vezes, até usa o determinismo para que não nos prejudiquemos mais ainda. Esse determinismo, quando ele coloca, Rô, ele muitas vezes faz parte das nossas próprias escolhas. Eu já conversei com vocês uma vez, dizendo que a nossa programação reencarnatória, ela não é uma programação rígida. Ela é uma programação que ela tem várias e várias situações que vão se manifestando conforme as situações vão apresentando.
Então a gente diz o seguinte: eu faço a minha programação A, mas ali embutida na programação A tem a programação B, a programação C e a programação D. E assim vai. Conforme eu vou mudando de comportamento, as coisas vão se encaixando e muitas vezes, diante de situações capitais, situações que são graves, nós fazemos escolhas assim: olha, eu quero viver minha vida. Se por acaso eu começar a manifestar esse tipo de comportamento, eu preciso de um bloqueio. Então eu já quero deixar esse bloqueio encomendado. Então nós encomendamos, digamos assim, situações para que, caso sejam necessárias, elas se manifestem. Então, de repente, surge uma doença no meio do caminho, surge uma mudança no nosso comportamento. Olha, eu estou aqui, vou viver uma vida com muita riqueza, mas eu sei que eu vou usar esse dinheiro para jogar fora. Se eu começar a abusar desse dinheiro, sabendo que eu vou provocar um sofrimento, eu prefiro perder tudo. E aí, então, no meio do caminho surge uma situação em que eu perco tudo, sofro ali um fracasso financeiro e volto a comer o pão que o diabo amassou. Aquele tipo de vida em que eu tenho que vender o almoço para comprar janta. E eu falava assim: mas eu tinha tudo na vida e perdi tudo. Essa perda não foi um castigo. Essa perda, muitas vezes, não foi simplesmente uma situação. Essa perda foi uma escolha que o indivíduo fez. Porque estava ali pronta. Se ele não soubesse utilizar aquele recurso daquela forma, ele cairia nessa situação. E a nossa vida é assim. Várias e várias vezes surgem situações dessa natureza. Vamos lá então, continuando para nós. Assim, segundo a doutrina espírita, não existem arrastamentos irresistíveis. O homem pode fechar os ouvidos à voz oculta que o solicita para o mal no seu foro íntimo, como os pode fechar a voz material de alguém que lhe fale. Ele o pode, pela sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência dos bons espíritos. E quando fala pedindo a Deus a força necessária, não é apenas aquele apoio, Deus na arquibancada dizendo: vai meu filho, vai que você consegue. Muitas vezes Deus se utiliza dessa assistência, trazendo para nós recursos e situações para nos ajudar a vencer essas dificuldades que nós vamos enfrentando. Então a força de vontade, ela é muito poderosa. Só que nem sempre a gente consegue colocar em prática o total dessa força de vontade. Por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas dúvidas. Porque quando a gente fala que falta convicção para a gente entender o mundo espiritual, a gente fala de dúvida. E muitos de nós temos dúvidas. Não tenhamos dúvidas disso, aproveitando a redundância da palavra. E essas dúvidas significam exatamente isso. Tá, eu sei que o mundo espiritual está lá, eu sei que tudo vai acontecer, eu sei disso, eu sei daquilo. Sabe até certo ponto. Porque se soubesse realmente, nós não cometeríamos os erros que nós cometemos. Nós não ofenderíamos as pessoas porque sabemos que isso traz consequência moral. Nós não cometeríamos os erros dos hábitos que nós temos hoje. Nós não alimentaríamos a nossa vaidade. Quer uma ideia? Por que a gente vai num shopping center e fica sempre tentando comprar aquelas coisas para mostrar que nós somos bonitos fisicamente? Por que mulheres têm que se maquiar? Por que homens têm que mostrar sua masculinidade? Por que mostra na televisão uma propaganda dizendo assim: com esse carro você vai ser o máximo? Se você é um espírito imortal, para que você dá valores para essas coisas? Isso mostra claramente que nós temos esse entendimento do mundo espiritual, mas não temos convicções. Dia dos Namorados, olha que beleza, parabéns aos namorados, inclusive, falando nisso. Hoje é dia dos namorados, e ai do namorado se não der um presente bonito para a namorada. Compra aquela caixinha de bombom garoto e dá para sua namorada para você ver. Ela vai olhar para você e vai dizer assim: esse é o tamanho do amor que você tem por mim? Vão tomar uma chocolatada na cabeça. Porque é assim que nós vivemos hoje. Nós dependemos desses estímulos materiais. E a gente percebe, todo mundo que é espírita agora já percebeu que não é tão espírita assim. Vai ali naquela liquidação da Lojas Marisa e compra uma camisetinha para ela, para você ver. E fala assim: meu amor, essa camiseta é todo o meu amor por você. Ela vai olhar para você e falar assim: ah, é? Então toma essa caneta Bic também para você de presente. E é assim que a gente vai se ofendendo, é assim que a gente vai se magoando, é assim que a gente vai caindo cada vez mais. Pois é, né? Pois é, mano, amor barato, né? Porque nós precisamos disso. E a gente fala assim: mas espera aí,
Nós não somos espíritas, nós não temos o conhecimento do mundo espiritual, nós nos achamos espíritos imortais. Para que a gente dá valor para essas coisas? E pior é que a gente dá valor. É o nosso nível evolutivo, não adianta a gente querer dar saltos dizendo assim, não, nós somos agora, nós éramos até ontem. Né? Acaba aqui o nosso estudo, a gente vai dizer assim, até antes de começar o estudo eu dava importância para presente, agora que acabou o estudo eu já não dou mais importância. Não adianta a gente querer dar salto, que as coisas não são assim. Então a gente não fala do muçulmano que joga um avião no prédio, a gente não fala de um religioso que abusa da sua posição para poder se beneficiar, a gente fala de pessoas comuns como nós, que damos valores para coisas do mundo material. Que para nós, eu ia falar coisas fúteis, mas seria assim uma injustiça eu dizer isso, porque se para nós é importante, não é fútil. Só que são valores que a gente dá ainda para as coisas que não tem tanta importância para a evolução do espírito. E por isso a gente percebe a distância que nós nos encontramos de fato nos espiritualizarmos. Precisamos ainda de uma longa jornada de esclarecimento para poder fortalecer cada vez mais essas nossas convicções. Seja bem-vindo, Xanri. Bom dia, pessoal que chegou. Para fortalecer esse nosso entendimento. Isso é importante para nós. Tá? Né? Tá, a Mia colocou, né? Me dê respeito, carinho, amor, já está de bom tamanho, né? De preferência com uma embalagem bem bonita, né, Mia? E não se esqueçam do Natal, hein, gente? Natal com namorado, com namorada, ai, que problemão que é. Você esquece o dia dos namorados, mas chega no Natal e fala, de novo, você já fez isso no dia dos namorados? E assim a coisa vai se perpetuando. Cada vez mais. É isso que você dá na relenda, você cuida, meu amigo. Ainda bem que você é imortal, né? Por isso a gente lembra sempre disso. São situações do nosso dia a dia que mostram as nossas fraquezas. Quando a gente demonstra aquelas situações capitais que são realmente graves, tudo bem, elas se destacaram gravemente. Agora, quando a gente fala de situações que são comuns no nosso dia a dia, elas são tão comuns, são tão rotineiras, que a gente nem lembra que elas existem. Quando a gente faz aquele Natal, por exemplo, todo mundo para o Natal. Como é que é a nossa mesa de Natal? Aquela guloseima para todo lado, bebedeira para todo lado, gordura, açúcar para todo lado. Só espírito mortal que está comendo aquilo. Todo mundo se acha imortal, mas se enche de comida que faz mal para a saúde, que provoca uma destruição do nosso mundo, né, do modo ecológico, e ainda assim a gente se acha um espírito imortal. Coisa simples do nosso dia a dia. Vamos lá. É isso que Jesus ensina na sublime fórmula da oração dominical, quando nos manda dizer, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa é uma força moral que a gente pede. Mas junto dessa força moral, vem também a força material, conforme as circunstâncias que a gente vai vivenciando. Essa teoria da causa excitante dos nossos atos ressalta, evidentemente, de todos os ensinamentos dados pelos Espíritos. E não somente a sublime de moralidade, mas acrescentaremos que eleva o homem aos seus próprios olhos, mostrando-o capaz de sacudir um jugo obsessor, como é capaz de fechar a sua porta aos importunos. Dessa maneira, ele não é mais uma máquina agindo por impulsão estranha à sua vontade, mas um ser dotado de razão, que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentamos que, apesar disso, o homem não fica privado de iniciativa, não age menos pelo seu próprio impulso, pois em definitiva ele não passa de um espírito encarnado, que conserva, sob o invólucro corpóreo, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Isso mostra para nós o seguinte, que o indivíduo, que nós somos espíritos. E quando nós falamos que nós somos espíritos, nós temos que entender que, independente da esfera onde nós nos encontramos, aqueles atributos morais, aqueles valores que nós cultivamos, eles continuam presentes. A dificuldade que nós encontramos aqui no mundo físico hoje é exatamente por esses estímulos que o mundo oferece para todos nós. O estímulo do consumismo, o estímulo de uma posição, o estímulo de uma influência.
E aí então a gente vai percebendo que o nosso comportamento muitas vezes não depende apenas de nós. Porque essa nossa relação social com o mundo, ele tem ali, é uma faca de dois gumes, digamos assim. Se por um lado nós aprendemos com a relação com o nosso semelhante, por outro nós sofremos também a influência desse semelhante. E aí então nós temos que ali ter aquele jogo de cintura para poder tirar o melhor proveito dessa relação sem nos prejudicarmos e sem prejudicarmos os nossos semelhantes. Estamos aprendendo, engatinhando ainda nessas relações sociais. Daí então a grande dificuldade que nós observamos. Hoje pela manhã, a gente liguei a televisão, assistindo, como de rotina, o meu telejornal matutino, para poder ver quais são as notícias do dia, e me deparei com uma notícia aqui em São Paulo. Qual é a notícia em São Paulo? Os camelôs estão entrando em atrito com a polícia militar numa determinada rua comercial daqui do centro da cidade. Se nós tivéssemos uma relação saudável socialmente, nós não teríamos esse problema. Mais uma vez, Hermes, não teve confronto dessa vez, foi só ali uma pressão. Se nós tivéssemos uma sociedade saudável, todos teriam oportunidade, todos respeitariam o espaço de todo mundo. Só que ali é aquela história, né? Numa sociedade desigual, quem tem mais força se dá melhor. Né? Naquela bagunça, né, de todo mundo querendo pegar o seu, quem pegar o seu primeiro fica melhor. É uma sociedade ainda egoísta. Né? A Tina lembrou ali, aqui no interior há uma loja de R$10, né? Há muita coisa boa, pode comprar, né? Dá uma viajadinha para lá que está tudo certo. Então a gente vê assim, essa dificuldade que nós temos das nossas relações tem esse problema. De nós nos influenciarmos, de nós mostrarmos uma face mais egoísta da nossa parte, enquanto que o outro mostra a outra face egoísta dele. Essa é a dificuldade. A Jane colocou, né, como está no texto da oração dominical, ainda é feita em muitos casos maquinalmente. Se soubesse o que a ação da vontade pode transformar em nossas vidas, jamais decoraríamos uma prece tão magnífica como aquela. A gente chegou a fazer um tempo atrás, Jane, quando nós estudamos lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sim, nesse sentido. Né? Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele livro de preces, lá no finalzinho do Evangelho, Kardec trouxe para nós ali uma série de preces para as mais variadas situações. No início do livro, Kardec já apresentava para nós assim, de imediato o Pai Nosso, que ele chamava de oração dominical. E nós fizemos um estudo, aliás foram 2 estudos que nós fizemos, 2 dias seguidos, estudando apenas cada um dos versos dessa prece. E a gente percebeu como a gente perde por não compreendermos ainda o significado de cada uma daquelas mensagens que nós enviamos para o mundo espiritual. Daquilo que nós pedimos, daquilo que nós agradecemos, daquilo que nós louvamos simplesmente. Nós perdemos, porque a gente se decora e sempre diz assim, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ponto. E a gente espera que Deus tire de nós aquelas fraquezas que nós devemos combater. Como se Deus estivesse ali sendo convocado a me impedir de cometer um erro. Ele não vai me impedir de cometer um erro. Ele vai me esclarecer que eu não devo cometer o erro. Agora, a escolha entre cometer ou não é da minha parte. É aí que entra o livre-arbítrio, fundamentalmente nessa questão. Tchau, vai com Deus, você fala, bom trabalho. Esse é o problema que nós observamos. Vamos lá para a gente continuar, que senão a gente não consegue terminar aqui esse capítulo. Tá. As faltas que cometemos têm, portanto, sua origem primeira nas imperfeições do nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral a que se destina, mas nem por isso tem menos livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para purgar-se de suas imperfeições, através das provas que nela sofre, e são precisamente essas imperfeições, através que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que se aproveitam do fato de fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Se ele sai vitorioso dessa luta, se eleva, se fracassa, continua a ser o que era, nem pior, nem melhor. É a prova que terá que recomeçar
e para o que ainda poderá demorar muito tempo na condição em que se encontra. Quanto mais ele se depura, mais diminuem suas fraquezas e menos acessível se torna aos que solicitam para o mal. Sua força moral cresce na razão da sua elevação, e os maus espíritos se distanciam dele. Kardec deu um foco aqui nesse parágrafo das influências espirituais. Mas o interessante lembrar é que, pelo fato da gente não ter uma recordação das nossas existências anteriores, nós dificilmente temos uma referência de comparação. Como é que eu posso dizer que eu sou um espírito melhor hoje, do jeito que eu sou? Se eu tivesse ali um espelho moral e me olhasse nesse espelho e visse esses atributos morais e imorais que eu ainda trago na minha personalidade, se eu pudesse observar e fazer uma leitura daquilo que eu sou hoje, eu poderia pensar assim, eu não sou lá aquelas coisas. Eu ainda tenho fraqueza aqui, ainda tenho uma fraqueza ali, mas eu tenho uma virtude aqui, eu consegui desenvolver, eu fiquei surpreso com a minha capacidade de realizar aquele tipo de coisa que eu não imaginava que fosse capaz. Então a gente começa a fazer uma análise daquilo que nós somos. Como lembra para nós principalmente, como lembra para nós Santo Agostinho, quando ele fala do autoconhecimento. Conheça-se a ti mesmo e conhecerás todos os segredos dos deuses e do universo. Lá no portal de Delfos se encontra gravada essa mensagem. Então esse autoconhecimento mostra assim, quem eu sou exatamente. Nós não sabemos quem nós somos. Nós acreditamos saber. Porque tem determinadas situações que nós nos surpreendemos pelo bem ou pelo mal que a gente faz. Ninguém vem pré-determinado a cometer um erro, mas nós cometemos porque a gente não estava preparado para aquilo. Ou seja, não aprendemos ainda a lidar com as situações. Muito bem. Quando a gente fala daquilo que nós somos hoje, como eu disse para vocês anteriormente, nós não temos um ponto de comparação. Exatamente, meus queridos, exatamente isso. O médico e o monstro, a gente está ali o médico, de repente o monstro surge. Aquele monstrinho nasce do nada e a gente tem um comportamento surpreendente. A gente vê na televisão casais, uma esposa que assassina o marido, um pai que assassina uma filha. Onde poderia passar pela cabeça desses indivíduos que eles serão capazes de fazer isso? Até surgir uma situação de descontrole, que eles perdem completamente o controle das próprias ações e não são capazes mais de dominarem seus próprios impulsos. E aí cometem esses tipos de desatinos. E sofrerão por isso. Porque isso nada mais é do que um grande atraso na sua evolução. Porque eles terão que, na próxima encarnação, rever todas essas dificuldades, e nessa revisão terão que trabalhar para consertar aquilo que foi desconcertado. Enquanto que outros estarão aprendendo coisas novas, realizando coisas novas, mas é por aí mesmo, Vinícius? A gente nunca sabe o que vem por aí, Então, por isso a gente tem sempre que ter esse controle da nossa situação, de saber quem nós somos. Mas eu falava da comparação. Eu não tenho referência para saber se eu melhorei ou se eu piorei. Eu olho para o espelho e vejo que eu sou aquilo que eu sou. Já olho para a minha história aqui passada, me envergonho de algumas coisas, fico feliz por outras coisas, e sou assim hoje. Aí eu posso dizer, bom, isso é o que eu sou, mas será que eu melhorei? Se nós tivéssemos um acesso aos nossos arquivos anteriores, das nossas vivências passadas, nós veríamos ali situações das mais grotescas que nós cometemos no nosso passado e não nos damos conta. Felizmente nós nos esquecemos disso. Então eu posso dizer assim, olha, eu hoje posso garantir para vocês que eu não sou capaz de cometer um assassinato. Essa é uma leitura que eu faço da minha personalidade hoje. Mas se eu voltar no tempo, eu vou me ver em situações que provavelmente, se eu não cometi, eu conspirei para que ela acontecesse. E eu achei isso absolutamente natural. Ainda bem que eu não me lembro, então eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas eu posso dizer que provavelmente é assim, porque todos nós passamos por situações dessa natureza. A humanidade, em alguns séculos no passado, dava muito pouco valor à vida. Consequentemente, todos nós também passamos por situações assim. Ou a nossa vida tinha pouco valor, ou nós demos poucos valores para a vida dos outros. E aí então, envolvendo aquelas histórias de crimes, e de poder facilitar a nossa vida, eliminando aqueles que eram
um problema, a gente acabava cometendo esses crimes. Deus sabe o que a gente fez no nosso passado. Hoje, então, a gente começa a ter um comportamento diferente, que a gente já não se vê cometendo determinados crimes. Olha, eu já não me vejo fazendo isso, já não me vejo fazendo aquilo. Isso é muito bom, porque no passado nós fazíamos. Então, houve, sem dúvida nenhuma, uma evolução. Por isso, então, Kardec coloca para nós a prova que terá que recomeçar e para que ainda poderá demorar muito tempo na condição em que se encontra. Quanto mais ele se depura, mais diminuem as suas fraquezas e menos acessível se torna aos que solicitam para o mal. Ou seja, nós sem dúvida nenhuma nos depuramos, só que nos depuramos ainda num grau muito pequeno. E como a natureza não dá salto, é natural que seja desse tamanho esse pequeno salto. Só que hoje nós temos condições intelectuais e morais de fazermos escolhas mais precisas. A gente sabe o que tem que fazer. Nós estudamos um evangelho, e quando eu falo estudar o evangelho, eu não falo de religião. Eu falo o evangelho como sendo para nós ali uma coletânea de ensinamentos morais. Esses ensinamentos morais falam o que eu posso fazer para o bem das pessoas e o que eu não devo fazer para provocar o mal nas pessoas. Quando eu tenho esse entendimento, o livre-arbítrio vem para mim dizendo o seguinte: você pode escolher entre fazer ou não fazer, mas você já sabe o que vai acontecer. O mal que eu faço hoje, André, o mal que eu faço hoje está muito mais voltado contra mim mesmo do que contra o mundo. Consegui já alcançar esse status. Mas ainda assim eu continuo causando esse alto prejuízo. Chega do outro lado, dá um tapinha nas costas e fala: você não fez mal para muita gente. Para muita gente. Mas em compensação você se fez mal, que você vai ter que se virar para poder consertar isso. Porque eu continuo, na verdade, entrando, nós muitas vezes começamos a entrar nesse nosso mundo íntimo e acabamos atrasando a nossa própria capacidade de evoluir. Nós acabamos bloqueando essa nossa capacidade de evoluir. Porque nós alimentamos assim: não, eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço mal para o mundo. Mas e para você mesmo, você faz o bem? Nas suas escolhas, nos seus pensamentos, nos seus hábitos, nas suas tendências. Nós ainda continuamos fazendo isso, mas já é um grande progresso. Eu já não faço mal para o mundo, já é um ponto, mas eu ainda continuo fazendo mal para outro, para mim mesmo. Isso mostra o grande trabalho que eu tenho que realizar. Mas no mundo de um modo geral, as pessoas ainda têm essa relação de cada um querer se sobressair. A gente ainda cai nessa fraqueza de fazer o mal para as pessoas sem saber que está fazendo mal. A gente simplesmente age por instinto, por aquele instinto de sobrevivência, para ver no que vai dar. Só que infelizmente sempre dá esses problemas. Daí então esses vínculos problemáticos que nós criamos, famílias desestruturadas, famílias conflituosas, relações difíceis, tudo isso como fruto do nosso comportamento equivocado. Vamos lá, para a gente poder fechar o último parágrafo. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como a Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque nela vemos tanta perversidade. Olha, pessoal, eu sei que para muitos de vocês vai ser um choque, mas a Terra é um dos planetas menos adiantados que existem no nosso sistema, que existem no universo. Aí a gente vai dizer assim: é mesmo? É. E o que a gente está fazendo aqui? Porque nós somos dos espíritos menos adiantados que existem no universo. Eles encontram-se mais maus do que bons. Então o nosso conceito de bondade, dentro desse nosso limitado entendimento, é tão pobre, se comparado com a bondade verdadeira, que nós não fazemos ideia. A generosidade, a caridade, a sinceridade, a paciência, são valores que estão tão acima do nosso entendimento, que esse pouco que a gente faz, que a gente se idolatra tanto, por se achar o máximo da bondade, o máximo dos amorosos e tudo mais, é tão limitado que nós não fazemos ideia ainda do que é vivenciar esses sentimentos nobres. Nós temos ali alguns espíritos que reencarnaram no nosso meio no decorrer da nossa história, que trouxeram demonstrações do que é realmente essa autodoação. E eles se tornaram santos, se tornaram ícones, referências na nossa sociedade, como espíritos generosos,
mas são espíritos que para nós ainda são inalcançáveis. Porque a gente idolatra aquilo que eles fizeram, mas nós não somos ainda capazes de fazer o que eles fizeram. Porque para nós basta assim, né? Olha, aquele é o santo que eu gostaria de me devotar. Aquele é o espírito que eu gostaria de admirar. E a gente continua assim, ele lá em cima no pedestal, sendo admirado, e eu aqui embaixo continuando a minha vida sem nenhum problema. Eu não me preocupo em me tornar aquilo que ele se tornou, em fazer aquilo que ele fez. A gente simplesmente coloca ali e pedindo proteção para eles. A gente faz as nossas preces, né? Eu espero que ele me proteja, eu espero que ele me ajude. E quando é que eu vou realmente ser capaz de proteger alguém e realmente de ajudar alguém? Continuamos ainda na condição de pedintes, pelo fato de ainda nos encontrarmos num planeta pouco adiantado, pelo fato de sermos ainda espíritos pouco adiantados. Mas estamos crescendo. Isso não é um terrorismo espiritual, isso não é para deixar a gente arrasado nem nada. É para mostrar que essa é a nossa realidade, para que a gente não se iluda. Mas para mostrar também que nós temos um potencial enorme de crescimento. Basta que a gente consiga. Kardec dá um último conselho aqui nessa passagem. Façamos, pois, todos os esforços para não regressar a este mundo após essa passagem e para merecermos repousar no mundo melhor, num desses mundos privilegiados onde o bem reina integralmente e onde nos lembraremos de nossa permanência nesse planeta como um tempo de exílio. Então, quer dizer, hoje nós podemos continuar vivendo a nossa vida do jeito que nós queremos, ou nós podemos viver a nossa vida de um jeito diferente. E no mundo espiritual, nós teremos condições de continuar o nosso desenvolvimento a tal ponto em que esse mundo já não precisa mais ser habitado por... Não precisemos mais habitar um mundo como esse. A gente vai olhar para esse mundo e falar assim, olha, eu amo aquele planeta. O que me faz voltar a ele é o amor que eu tenho por aquelas pessoas, mas eu não preciso mais voltar nele. O dia que a gente expressar uma frase como essa, expressar uma ideia como essa, significa que nós conseguimos realmente vencer o mundo como Jesus venceu. Porque ele disse para nós, né? Vencemos o mundo. Eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Então vencer o mundo, quer dizer, podemos voltar para cá, mas não na condição de doentes, mas na condição de trabalhadores. E isso para nós é um grande progresso. Só que para isso a gente precisa deixar de ser doentes. Deixar de ser enfermos para sermos enfermeiros. Porque o enfermo é aquele que sofre, o enfermeiro é aquele que cuida. Todos nós ainda nos vemos na condição de enfermos. Quando modificarmos esse comportamento, fortalecermos os nossos valores, melhorarmos a nossa visão, o mundo vai se apresentar para nós de um modo diferente. Isso é fundamental. Meus amigos, fechando por aqui então, esse nosso capítulo 8, que fala sobre a lei de liberdade, o nosso próximo estudo vai tratar sobre, do capítulo 11, lei de justiça, amor e caridade. Vamos falar sobre justiça, direito natural, direito de propriedade, roubo, caridade, amor ao próximo, amor maternal e amor filial. Tá, o capítulo 11. Vou passar então para o professor, que vai fazer o encerramento para nós. E a gente volta em seguida depois para dar os recadinhos para vocês, tá? Pessoal, essa parte do Livro dos Espíritos eu considero como uma das mais profundas. Porque quando a gente fala sobre conceitos filosóficos dentro da doutrina, essa terceira parte do Livro dos Espíritos, ela resume toda essa filosofia. E aí então nós, através desses estudos, começamos a aprofundar cada vez mais o nosso entendimento a respeito do que é pensar de fato. E não vivemos naquela ideia dogmática das religiões tradicionais que nós aprendemos, infelizmente, com o passar do tempo, a simplesmente viver a vida esperando que alguém faça aquilo que cabe a nós. Nós já sabemos da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito não significa você fazer